Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais uma devocional pela graça de Deus, né? Nosso objetivo sempre é trazer uma palavra, tanto para você que já é crente, para você ser animado no Senhor, na sua palavra, como para você que ainda não é crente, você ainda que não confessou ou não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Ele ainda não é o Senhor e o Salvador da sua vida. Ainda que você conheça Jesus, saiba do que Ele fez na cruz, conheça toda a história, mas para você que ainda não tem um compromisso com o Senhor Jesus, o objetivo desse canal é levar você a algumas reflexões baseadas na Bíblia, nas Escrituras, na Palavra de Deus, com um único objetivo: para a sua salvação, para o seu bem e para a glória de Deus. E para aqueles que já são crentes, uma palavra para reanimá-los, para fortalecê-los ainda mais, para continuarem firmes nos caminhos do Senhor. Eu venho falando alguns dias sobre a família, já falei aqui, tem um vídeo gravado sobre a graça de Deus triunfa sobre os problemas familiares. Depois eu falei sobre o papel da esposa, né, da mulher no casamento. Em seguida, também trouxe uma palavra. O último vídeo foi sobre o papel do marido no casamento. E hoje eu quero falar sobre pais e filhos vivendo segundo a direção de Deus. Uma palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, capítulo 6, de 1 a 4. Então, baseado nesse texto, baseado também nos comentários de alguns pastores, como o reverendo Hernandes Dias Lopes e outros teólogos, que eu vou citar, ou talvez nem cite no decorrer da devocional, mas é baseado nesses nossos queridos irmãos, servos de Deus, que escrevem, que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, de 1 a 4, diz assim o texto: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus queridos, duas palavras resumem o dever dos filhos para com os pais: obediência e honra. Essas duas palavras, obediência e honra. Quando Paulo escreveu esta carta aos Efésios, estava em vigência no Império Romano o regime onde o pai tinha direito absoluto sobre o filho. Vejam, ele podia casá-lo, divorciá-lo, escravizá-lo, vendê-lo, rejeitá-lo, prendê-lo e até mesmo, olha só, matá-lo. Hoje vivemos outro extremo. O ano de 1960 irrompeu com os hippies, um movimento de contracultura. Os jovens revoltaram-se contra a autoridade dos pais e rebelaram-se contra toda sorte de autoridade institucional. O apóstolo Paulo diz que a desobediência aos pais é um sinal evidente de decadência da sociedade. Vejam só a que ponto que nós chegamos. Se o nosso cristianismo não é capaz, vejam, se o nosso cristianismo não é capaz de mudar nosso relacionamento com a família, esse nosso cristianismo está falido. É impossível ser um jovem fiel, abençoado e cheio do Espírito sem obedecer aos pais. Impossível. Vejamos então os deveres dos filhos com os pais e dos pais com os filhos de acordo com os princípios estabelecidos por Deus nas Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, então, o dever dos filhos com os pais. Vai do versículo 1 ao versículo 3, Paulo está tratando do dever dos filhos para com os pais. No verso 1, Paulo diz o seguinte: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, a obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza. É o comportamento padrão de toda a sociedade. Os moralistas pagãos, os filósofos gregos, a cultura oriental, ou seja, os chineses, japoneses e coreanos, as grandes religiões como o confucionismo, budismo e islamismo,
também defendem essa bandeira da obediência dos filhos aos pais. É algo antinatural os filhos desobedecerem aos pais. É antinatural. A desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade e um sinal do fim dos tempos. Nos versos 2 e 3, Paulo diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas longa vida sobre a terra. Honrar, meus queridos, é mais do que obedecer. Os filhos não devem prestar só obediência aos pais, mas também devem devotar amor, respeito e cuidado a eles. É importante dizer que é possível obedecer sem honrar. Sabiam disso? É possível obedecer sem honrar. Temos o exemplo do irmão do filho pródigo, que obedecia ao pai, mas não honrava. Aquela parábola do filho pródigo. Há filhos que desamparam os pais na velhice. Há filhos que trazem flores para o funeral dos pais, mas jamais os presentearam com um botão de rosa enquanto estavam vivos. Vejam, honrar pai e mãe é honrar a Deus, segundo a lei. Levítico 19, de 1 a 3, depois você lê, fala sobre isso. A desonra aos pais, no Antigo Testamento, era um pecado punido com a morte de acordo com a lei. Depois você leia Levíticos 20 e Deuteronômio 21, que você vai entender isso. Então, resistir à autoridade dos pais, sabe o que significa? Significa insurgir-se contra a autoridade do próprio Deus, é rebelar-se contra a autoridade do próprio Deus. Honrar pai e mãe traz benefícios, conforme afirma Paulo nesse texto. A promessa consiste em prosperidade e longevidade. Olha só. No Antigo Testamento, as bênçãos eram terrenas e temporais, como a posse da terra, por exemplo. No Novo Testamento, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais através de Cristo Jesus. Então, o filho obediente livra-se de grandes desgostos. Vejamos, por exemplo, algumas coisas que são importantes. Primeiro, ouvir aos pais. Quantos desastres, casamentos errados, perdas, lágrimas e mortes seriam evitados se os filhos escutassem os pais, obedecessem os seus pais. Segundo, ter cuidado com as seduções. Em Provérbios 1:10 está registrado o seguinte: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Exemplos disso são as drogas, o sexo, namoro, abandono da igreja e de amigos. E amigos também, né? Em Colossenses capítulo 3, verso 20, Paulo afirma que os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Já Efésios 6:1, ele equilibra a ordem dizendo que devem obedecer no Senhor. Olha só. O que Paulo está ensinando com essa frase, com esse texto, com esses termos? Obedecer ao Senhor. Os filhos devem obedecer aos pais porque eles são servos de Cristo. Eles devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que têm com Cristo. Em Cristo, a família é resgatada à plenitude do seu propósito original. Nosso relacionamento familiar é restaurado porque estamos no Senhor. Porque estamos em Cristo, então nossos relacionamentos são purificados do egocentrismo ruinoso. Os filhos aprendem a obedecer aos pais porque isso é agradável ao Senhor. Então essa é a primeira parte do dever dos filhos para com os pais. Em segundo lugar, qual é o dever então dos pais para com os filhos? Versículo 4 que trata desse assunto, Paulo trata desse assunto. Paulo exorta aqui os pais não a exercer sua autoridade, mas a contê-la. Como eu disse no início, na época em que Paulo escreveu esta carta aos Efésios, o pai podia não só castigar os filhos, mas também vendê-los, escravizá-los, abandoná-los e até mesmo matá-los. Olha só. Sobretudo os fracos, vejam que coisa horrível. Os fracos, doentes e aleijados tinham pouca chance de sobreviver na época em que Paulo escreveu esta carta.
Paulo ensina, entretanto, que o pai cristão deve imitar outro modelo, não aquele, não esse que eu acabei de ler, da época de Paulo. A paternidade é derivada de Deus. Os pais devem cuidar dos filhos como Deus cuida da sua família. E como se dá isso? Primeiro, Paulo enfatiza aqui uma exortação negativa na primeira parte do verso 4. Ele diz: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. A personalidade da criança é frágil e os pais podem abusar de sua autoridade usando ironia e ridicularização. O excesso ou a ausência de autoridade provoca ira nos filhos. O excesso ou a ausência de autoridade leva também os filhos ao desânimo. Olha só, como é sério essa questão. Cada criança é uma pessoa peculiar e precisa ser respeitada em sua individualidade. Os pais podem provocar a ira dos filhos por excesso de proteção ou por favoritismo também. Quando Isaac revelou preferência por Esaú e Rebeca, sua esposa, predileção por Jacó, eles jogaram um filho contra o outro e trouxeram grandes tormentos sobre si mesmos. Vejam. Há pais que provocam a ira em seus filhos, revelando contínuo descontentamento com o desempenho deles. Os filhos não conseguem agradar os pais em nada. Semelhantemente, os pais provocam ira nos filhos por não reconhecer as diferenças entre eles. Cada filho, meus queridos, cada filho é um universo distinto. Cada filho é diferente do outro. Outra forma de provocar a ira nos filhos é o silêncio gélido, a falta de diálogo. Esse é um outro problema sério. Esse foi o principal abismo que Davi cavou no relacionamento com seu filho chamado Absalão. Os pais podem provocar ira nos filhos por meio de palavras ásperas também, ou de agressão física. E finalmente, os pais podem provocar ira nos filhos por causa de consistência na vida e por falta de consistência na vida e na disciplina. Os pais devem ser espelho dos filhos e não carrascos deles. Comentando esse texto, o teólogo chamado William Hendrickson, ele aborda 6 atitudes dos pais que provocam ira nos filhos: excesso de proteção, favoritismo, desestímulo, o não reconhecimento do fato de que o filho está crescendo e, portanto, tem o direito de ter suas próprias ideias e de que não precisa ser uma cópia exata do pai para ter êxito na vida, negligência e palavras ásperas e crueldade física. Então, a seguir, Paulo enfatiza algumas exortações agora positivas. Primeiro ele trata das negativas, agora ele enfatiza algumas exortações positivas no final do verso 4, quando ele diz: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Em primeiro lugar, então, os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. É isso que Paulo está dizendo. A palavra criar, no original, quer dizer nutrir, alimentar. Ou seja, as crianças, os filhos, precisam de segurança, limites, amor e encorajamento. Os filhos não precisam só de roupas, remédios, teto e educação, mas também de afeto, amor e encorajamento. Em segundo lugar, os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina. Paulo diz: mas criai-os na disciplina. A palavra disciplina aqui tem um sentido de treinamento por meio da disciplina, ou seja, um treinamento que produz uma reação automática no filho, de modo que quando o pai chama, ele vem. É isso. A disciplina se dá por meio de regras e normas, de recompensas e, se necessário, de castigo também. É isso que Paulo está tratando aqui. Em terceiro lugar, os pais precisam encorajar os filhos através da palavra, através das escrituras, da palavra de Deus. Paulo termina dizendo assim:
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra aqui, admoestação, no original, quer dizer educação verbal. É educar de modo eficaz por meio da palavra falada, seja de ensino, seja de advertência, seja de estímulo. Se houver apenas a advertência, os filhos ficam desanimados. Se houver apenas estímulo, eles ficam mimados. Esse equilíbrio entre advertência e estímulo é fundamental para a educação dos filhos. O teólogo Russell Shedd diz que essa palavra admoestação quer dizer que os filhos devem começar desde pequeninos a distinguir entre o que é certo e o que é errado. Devem ser instruídos acerca do que é certo e errado, segundo o que Deus ensina nas Escrituras. Então, os pais devem encorajar os filhos, ensiná-los, através da palavra de Deus. E os filhos vão crescendo, amando a palavra de Deus e, por consequência, amando o próprio Deus. E, por último, os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. A expressão aqui, quando Paulo diz na administração do Senhor, essa expressão do Senhor revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não são o Estado, a escola e nem mesmo a igreja. Sabiam disso? E quem então é responsável? Os próprios pais. Sob a economia divina, os filhos pertencem, antes e acima de tudo, aos pais. Por detrás dos pais está quem? O Senhor, nosso Deus. Ele é o mestre e o administrador da disciplina. A preocupação básica dos pais não é apenas que seus filhos se submetam a eles, mas que cheguem a conhecer o Senhor Jesus a fim de obedecê-lo de todo o coração. De todo o coração. Os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa. Isso é muito importante, é muito sério. Mais até mesmo do que com a saúde, com o vigor e o brilho intelectual deles, com a prosperidade material, com a posição social, ou com quem não sofram grandes tristezas e infortúnios. Sobre essa questão, o teólogo Hendrickson diz que toda a atmosfera em que a educação é transmitida deve ser tal que o Senhor possa pôr sobre ela seu selo de aprovação, uma vez que o próprio cerne da educação cristã é este: conduzir o coração dos filhos ao coração do seu Salvador, ao coração do Senhor Jesus. Diante de todas essas verdades que ouvimos hoje, para encerrarmos a nossa devocional, que tipo de pais e filhos temos sido até aqui? Que tipos de pais e filhos temos sido até aqui? Obedientes ou negligentes aos deveres estabelecidos por Deus nas Escrituras? É uma pergunta séria. Uma pergunta séria que deve haver em nós uma reflexão sobre o papel, tanto nossa como pais, e também dos nossos filhos, nós que também somos filhos, Meu desejo sincero, meus queridos que estão acompanhando essa devocional, é que Deus conceda a você, pai, mãe, e a você, filho, o entendimento bíblico correto e necessário sobre os deveres de cada um, e que pais e filhos possam viver segundo a direção de Deus, como escreveu Paulo aqui, de acordo com estes princípios estabelecidos pelo Senhor nosso Deus nas Escrituras. Esse é o meu desejo, que pais e filhos possam viver segundo a direção de Deus, para a glória de Deus e também para o bem, para o nosso bem, para o bem da família, para que tenhamos filhos fortes, para que tenhamos uma família forte, uma sociedade mais forte, mais fiel ao Senhor. Que Deus nos ajude, como pais e como filhos, que Deus nos ajude a cumprirmos essa nossa missão de pais e de filhos segundo a direção do nosso Deus. Que Deus abençoe também a sua vida,
a sua família e a vida dos seus filhos. Amém.